Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Tem algo errado acontecendo no mercado. As manchetes são explosivas, os bastidores estão fervendo, mas o preço do XRP não se move. Fusão bilionária em Wall Street. Empresas da Fortune 500 integrando a tecnologia do XRP. Rumores de listagem na Nasdaq. Especialistas apontando explosão de preço ainda em 2025 e mesmo assim o gráfico continua parado. Todo mundo está se perguntando a mesma coisa. Por que, com tantas notícias boas, o XRP ainda não sobe? Mas talvez a pergunta certa não seja por que ele não sobe, e sim o que está sendo construído enquanto ele ainda está parado. Porque, segundo especialistas, o XRP pode estar a poucos passos de se tornar a internet de valor, o mesmo tipo de revolução que a internet de dados representou nos anos 90. E se você acha que essa comparação é exagerada, lembra que também diziam que a internet nunca teria utilidade prática. Ninguém acreditava, até que ela se tornou impossível de ignorar. E agora o mesmo padrão está se repetindo, só que desta vez com o dinheiro. E se você entende que estamos vivendo o início de algo grande, se inscreve agora, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque o que eu vou te mostrar a partir daqui é o tipo de informação que o varejo só descobre quando já é tarde demais. Tudo começa com uma fusão bilionária com Wall Street. De acordo com o site CoinDo, um SPAC avaliado em $1 bilhão está preparando uma fusão que conecta o sistema financeiro tradicional à infraestrutura do XRP. Não é apenas investimento, é integração direta. Empresas que movimentam trilhões de dólares por ano estão adotando a arquitetura do XRP para criar um sistema global de pagamentos instantâneos, capaz de transferir valor em segundos, sem fronteiras e sem fricção. E o mais importante, a integração está sendo desenhada para ganhar espaço na Nasdaq, o coração de Wall Street. Nós vemos aqui na matéria notícias sobre o XRP. Fusão de SPAC de 1 bilhão em Wall Street, integração com a Fortune 500 e listagem na Nasdaq alimentam perspectiva otimista. Nós vemos aqui abaixo que o XRP ele está dando um dos seus saltos mais significativos nas finanças tradicionais até agora, marcando um momento que pode remodelar a forma como os participantes institucionais veem os ativos digitais. Em outubro, a Evernote anunciou uma fusão massiva de SPACs de mais de 1 bilhão, consolidando-se oficialmente como a maior empresa de XRP de capital aberto do mundo. A empresa estreará na Nasdaq sob o código XRPN no início de 2026, representando uma nova geração de adoção institucional, não por meio de ETFs ou produtos especulativos, mas por meio de implementação ativa de XRP em operações de empréstimos, liquidez e DeFi, né? Nós vemos aqui abaixo que a mudança está alinhando a estratégia atual da Ripple de posicionar o XRP no centro dos pagamentos globais e da gestão de tesouraria. Acontecimentos recentes, incluindo a aquisição da G-Tracer pela Ripple por 1 bilhão, sugerem uma expansão coordenada para trazer infraestrutura de nível Fortune 500 para o XRP Ledger. Com essa integração, as tesourarias corporativas poderiam reduzir os custos de transações internacionais em até 60%, sinalizando que o XRP está evoluindo de uma moeda ponte para uma camada financeira totalmente integrada para empresas multinacionais. Vemos aqui que empresas de Wall Street adotam o XRP. A estreia da Evernote na Nasdaq conta com o apoio de alguns dos maiores nomes do mercado de criptomoedas e finanças tradicionais. O CTO da Ripple, David Schwartz, atua como consultor estratégico, enquanto o ex-executivo da Ripple, Ashley Birla, assumiu o cargo de CEO. O grupo de investigadores inclui SB Rhodes, Pantera Capital, Kraken e GCR, além do cofundador da Ripple, Chris Larsen, que contribuiu pessoalmente com 50 milhões em XRP para o empreendimento. Esse nível de apoio executivo e financeiro combina efetivamente o poder institucional de Wall Street com a expertise em blockchain da Ripple. A criação de uma tesouraria de XRP negociada publicamente abre caminho
para que fundos de pensões, gestora de ativos e tesourarias corporativas ganhem exposição a operações de liquidez baseadas em XRP dentro de uma estrutura de mercado regulado. E mais ao final da matéria aqui, nós vemos o seguinte, que o XRP está entrando em uma fase de aceleração institucional. A integração com a Fiortino 500 e a liquidez on-chain preparam o cenário para uma das transformações de blockchain mais ambiciosas da história recente. Se as tendências atuais de acumulação continuarem e os níveis de resistências técnicas forem quebrados, o XRP pode estar prestes a se reafirmar como a pedra angular da próxima onda institucional de criptomoedas, ou seja, o XRP está saindo da fase da especulação e entrando na fase da infraestrutura institucional. O que antes era uma promessa, agora é uma fundação sendo erguida de forma silenciosa. Então, antes de eu continuar, faz o seguinte, se esse conteúdo está abrindo a sua visão sobre o que está sendo montado nos bastidores, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com quem ainda acha que o XRP está parado, porque quem entende o jogo, joga na frente. Enquanto o público ainda duvida, as instituições estão acumulando no escuro. Eles sabem que esse tipo de transição de ativo especulativo para a infraestrutura essencial acontece uma vez por geração. O que o varejo chama de mercado parado, o dinheiro inteligente chama de preparação estratégica. E é a mesma etapa em que o preço parece imóvel, mas os bastidores estão sendo reescritos. E quando a estrutura estiver completa, contratos, parcerias, liquidez, o mercado acorda de repente. E quando acordar, já é tarde demais para entrar. Já do lado das projeções de preço, o analista Jack Claver, CEO da Digital Ascension Group, chamou a atenção recentemente ao afirmar que o XRP pode encerrar 2025 com múltiplos muito acima do valor atual e alcançar níveis impensáveis até o fim da próxima década. Mas ele não fala de otimismo, ele fala de estrutura. Nós vemos aqui na matéria que Jack Claver surpreende o exército do XRP com previsões de preço para o final de 2025 e a próxima década. Nós vemos aqui que previsões sobre o valor futuro do XRP circulam há anos, mas poucas correspondem à escala e à confiança dos comentários recentes de Jack Claver, CEO da Digital Ascension Group. Em uma entrevista compartilhada pelo entusiasta de criptomoedas Mike, Claver descreveu uma perspectiva detalhada que se estende de curto prazo até o final da década, oferecendo metas que variam de 2 dígitos a 6 dígitos. Sua análise se concentra na ideia de que a adoção institucional, os fundos negociados em bolsas ETF à vista e a tokenização de ativos poderiam transformar drasticamente o papel do XRP no sistema financeiro. Então aqui tem as expectativas para 2025 e além. Claver começou expressando quase certeza de que vários desenvolvimentos importantes se materializarão no próximo ano. Dou 95% de certeza de que isso acontecerá este ano, disse ele, referindo-se aos catalisadores que, segundo ele, impulsionarão um crescimento substancial dos preços. Entre eles está a potencial introdução de ETFs de XRP e a expansão dos casos de uso institucional, que, segundo ele, poderia elevar o XRP para a faixa de 10 a 50 dólares, tá? Isso ainda em 2025. Segundo Claver, o impulso não pararia por aí. Ele projetou que, à medida que fatores adicionais se alinhassem, o XRP poderia atingir um crescimento extraordinário até o final de 2025. Você poderia facilmente ter um XRP de 3 ou 4 dígitos até o final de 2025, disse ele, sugerindo que os avanços tecnológicos e regulatórios acelerariam a adoção. E mais aqui abaixo ele coloca sua projeção final se estende por uma década além desse cronograma, pois ele previu que o ativo digital poderia atingir 1 milhão até 2040. A observação reflete a crença de que o XRP poderia evoluir para um pilar das finanças globais se a adoção e a tokenização progredissem conforme o previsto. Jack Claver defende que estamos saindo da era dos tokens e entrando na era das infraestruturas. Assim como a internet precisou de cabos, protocolos e servidores antes de mudar o mundo, o sistema financeiro global precisa de uma camada universal de liquidez digital, e é exatamente esse
o papel do que o XRP está prestes a assumir. É o código que pode permitir à economia global o que a internet permitiu: a informação, transferência instantânea, sem fronteiras e sem intermediário. A internet de dados, ela conectou o mundo em comunicação. A internet de valor vai conectar o mundo em riqueza. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP, o cenário técnico confirma exatamente essa fase de acumulação silenciosa. O ativo está sendo negociado próximo de 2 dólares e 38 nesse momento, logo abaixo das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos, que ainda cruzam para baixo, mostrando que o curto prazo segue pressionado, mas o detalhe importante é que o preço começa a reagir acima da zona dos 2 dólares e 29, um suporte testado várias vezes, o que indica defesa de preço e entrada de volume institucional. Se esse nível continuar sendo respeitado, o próximo alvo técnico imediato está em 2 dólares e 50, onde está a primeira resistência relevante, e acima disso a região dos 2 dólares e 74, que pode marcar a quebra de linha de tendência de baixa de médio prazo. A superação deste ponto pode liberar o caminho para 3 dólares e 3 dólares e 16, abrindo espaço para um novo movimento de impulso. Já o RSI está em torno de 38 pontos neste momento, mostra um mercado neutro, nem sobrecomprado nem sobrevendido, o que reforça o caráter de acúmulo típico de quem está acompanhando com paciência, enquanto o varejo ainda duvida. Em resumo, o gráfico pode parecer quieto, mas está preparando energia. A estrutura mostra uma base sólida, e quando o rompimento vier, ele pode ser rápido e violento, como todo movimento que nasce no silêncio. Então, da próxima vez que você se perguntar por que o XRP não sobe, lembra disso, não é porque nada está acontecendo, é porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo e ainda em silêncio, e também não foi precificado. O mercado, ele está vivendo o mesmo instante histórico da década de 90. A internet de dados já existia, mas ninguém percebia seu poder. Hoje, a internet de valor está sendo construída diante dos nossos olhos, e o XRP é o protocolo que vai torná-la possível. A fusão bilionária de Wall Street, a integração das empresas Fortune 500, a possível listagem da Nasdaq e as projeções de longo prazo, tudo convergem para um único ponto: o sistema financeiro global está se atualizando, e o XRP é o alicerce invisível dessa transformação. O gráfico calmo é o disfarce da construção, e o silêncio é o som do futuro sendo preparado, porque quando o mundo finalmente enxergar o que está sendo criado agora, não vai mais perguntar por que o XRP não sobe, vai se perguntar como eu não vi isso antes. E se você entendeu isso antes da maioria, não fica só assistindo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo agora, porque informação sem ação vira arrependimento, e nesse mercado o tempo é o ativo mais valioso que existe. E eu vou ficando por aqui. Bons negócios e paz.